Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. E hoje eu trago para você mais um conteúdo que os alunos de português têm muita dificuldade. Mas é um conteúdo muito cobrado em prova, então você precisa saber, você precisa entender o conteúdo. E eu vou te mostrar que ele pode ser entendido, pode ser aprendido de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila. E eu estou falando de qual conteúdo? Eu estou falando da regência verbal. E aí você vai me falar, agora não vai dar. Eu não consigo aprender esse conteúdo. É um conteúdo que eu já estudei de várias formas e não consegui aprender. Não, você não estudou de várias formas. Você não estudou ainda da forma como eu vou te ensinar agora. E vou te mostrar que é fácil. Veja bem, vamos entender regência verbal pegando a palavra regência e colocando-a em um outro contexto. Vamos falar de música? Quando eu tenho uma apresentação musical, eu tenho ali o regente. O regente é aquela pessoa que está conduzindo a apresentação para que a apresentação seja feita de forma harmônica, para que a apresentação seja feita de uma forma muito bonita, que as pessoas gostem. Mas para que essa apresentação seja feita dessa forma, ele precisa indicar em que momento o instrumento entra na apresentação, em que momento outro instrumento entra na apresentação. Se ele fizer uma bagunça, se ele não indicar isso, a apresentação vai ser um caos e nós não vamos gostar. Os nossos ouvidos não vão gostar. A regência verbal também é isso. Ela vai indicar quem é que vai entrar aí na nossa oração. Vamos lá entender. Veja bem. Mas eu estava esquecendo aqui de uma coisa. Antes de nós entendermos isso aqui, eu quero me apresentar. Afinal de contas, quem é que está falando aqui que a regência verbal é fácil? Quem é que está fazendo essa ligação aí da regência com uma apresentação musical? Meu nome é Eunice Aquino e eu sou especialista em português e sou também servidora pública há mais de 30 anos. E eu estou aqui porque este espaço aqui é o espaço de nós estudarmos o português de uma forma, como eu falei, fácil, clara, descontraída, e é a forma de estudarmos o português voltada para o concurso público. Sim, se você quer fazer o concurso público e quer tirar uma ótima nota em português, fique aqui, porque além de estudar o português, eu vou te mostrar estratégias para você passar no concurso público, estratégias para você resolver a sua prova de forma rápida, de forma mais tranquila. Então, eu tenho condição de fazer isso porque, como eu disse, sou servidora pública e estou sempre lidando com a questão de provas, com a questão de concursos. Então, vamos lá para a nossa regência verbal. Então, a regência verbal é a ligação do verbo com o seu complemento. Veja bem, nós temos vários verbos em português, né? Vários verbos em português. E os verbos nocionais, que são aqueles que a gente falava antes, que são os verbos que indicam ação, aqueles verbos que vão indicar algo, eles podem ser intransitivos e transitivos. E dentro dos transitivos, nós temos os transitivos diretos e os transitivos indiretos. E temos também os diretos e indiretos ao mesmo tempo. Mas vamos ficar com a noção aqui. Então, o que é isso? Nós temos verbo intransitivo, né? Então, é aquele verbo que não precisa de complemento, ele por si só se basta, né? E nós temos os verbos que precisam de complemento, que para que eles possam ser entendidos, eles vão precisar de complementos. O transitivo direto precisa do complemento chamado objeto direto e o transitivo indireto precisa do complemento chamado objeto indireto. Nós não vamos lidar agora com os intransitivos, vamos deixá-los de lado porque eles não precisam de complemento, eles por si só bastam, então não vamos trabalhar com eles hoje. Veja bem, então, para que a nossa oração, a nossa conversa, a nossa frase seja feita de forma harmônica, como em uma orquestra, eu vou observar o verbo que eu estou
utilizando e vou observar a preposição que eu preciso. Como eu disse, o regente, ele fala em que momento cada instrumento vai tocar. E aqui na regência eu vou dizer qual é o complemento que cada verbo precisa. Vamos lá. Se o verbo se a relação, se a ligação vai ser feita de forma direta, vai ser feita sem preposição, então eu tenho o complemento chamado objeto direto. Então eu falo, ele comprou. Quem compra, compra algo. Então eu saio direto do verbo para o complemento. Ele comprou um livro. Então um livro é o objeto direto. Imagina aqui, se eu tivesse falado assim, ele comprou de sorvete. Imagina, de sorvete. Você não ia entender nada. Por quê? Porque a regência do verbo comprar indica que ele é um verbo transitivo direto. Ele não precisa de preposição. Se eu colocar uma preposição aqui, você não entende o que eu quero falar. Então é igual a regência da música. Então eu falo, ele comprou um livro, né? E aí eu preciso sempre observar a regência. O verbo comprar pede um objeto direto. Agora veja bem, quando eu tenho uma ligação que se estabelece de forma indireta, eu vou ter uma preposição. E aí eu vou ter o objeto indireto. Ele gosta de maçã. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a regência do verbo gostar me diz o quê? Eu preciso de um complemento com uma preposição. Ele gosta de maçã. Então, entre o gostar e o que ele efetivamente gosta, que é maçã, eu tenho uma preposição. Agora, se eu falasse assim, ele gosta café. Ele gosta sorvete. Ficaria estranho, não ficaria harmônico. Então, eu preciso da regência para me indicar se o verbo precisa da preposição ou não precisa da preposição. E aí, para nós aprofundarmos os nossos conhecimentos, nós vamos estudar depois cada verbo e vamos verificar se ele é um verbo que ele precisa do objeto direto, então ele será um verbo transitivo direto, ou se ele é um verbo que precisa do objeto indireto, e aí ele será um verbo transitivo indireto. Mas no momento, o que eu quero que você grave é o quê? Que a regência verbal é a ligação do verbo com o complemento e ela que vai nos indicar qual o complemento de que o verbo necessita, tá bom? Então, hoje era isso, fazendo um apanhado geral aí do que é a regência, mas antes de terminar a nossa aula, eu quero que você se inscreva no canal, que você deixe aí o seu gostei e que você divulgue o canal para os seus colegas, para aquelas pessoas que estão estudando para concurso, porque como eu falei, aqui é o espaço para quem quer estudar e para quem quer também entender como passar no concurso e saber as estratégias. Então, muito obrigada, beijo e até a nossa próxima aula.